Olá, aqui é a Keila e na continuação da nossa minissérie sobre ferramentas de modificação, navegação e de coordenação, agora a gente vai estar vendo também como linkar imagens e colocar ela na escala e como trabalhar de forma linkada, referenciando links de diferentes tipos de arquivo do Revit, inclusive coordenando eles entre diferentes disciplinas da construção. Caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a, antes de a gente entrar no conteúdo, tá clicando no botão abaixo para se inscrever, e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Estou aqui com o arquivo aberto, inclusive igualzinho da última vez em que a gente estava trabalhando aqui, inclusive com o conceito de grupos, mas dando a sequência aqui, e se eu quisesse estar inserindo uma imagem, tanto faz de qual disciplina, se é de arquitetura, de estrutura ou de alguma instalação map, que eu tenha realizado um croquis ou batido a foto de uma base de projeto e eu gostaria de agora linkar, colocar ela na escala e desenhar literalmente por cima dessa base, igual eu faria na prancheta com o uso de papéis semi-transparentes, como por exemplo papel vegetal, papel de seda, papel sulfurizê, papel manteiga, dependendo da região do Brasil e dependendo da gramatura desse papel semi-transparente, o pessoal daria nomes diferentes, mas aqui, eu tô entrando aqui no meu nível 1, opa, bagunçou um pouquinho aqui meu navegador, meu propriedades, mas estando aqui no nível 1, eu gostaria de trazer essa imagem para tentar desenhar por cima. Eu vou passar uma base aqui, eu vou estar inserindo uma imagem de um apartamento que eu vou estar disponibilizando para download abaixo também, é só clicar no link do material relacionado e daí aqui na aba de inserir, agora a gente pode estar inserindo uma imagem, daí você efetuando o download da imagem você vai poder estar inserindo ela também. Em versões mais recentes como essa de Revit que eu estou mexendo aqui, que é o Revit 2022, além de você importar a imagem, você pode referenciar ela como um vínculo também. Neste caso ela não fica fisicamente dentro do arquivo, ela é apenas linkada, tanto que você pode também deslinkar, né, desvincular ela depois. Aqui eu vou trazer aqui como importar imagem, que é aquela opção que mesmo em Revits mais antigos a gente consegue estar realizando. Vou clicar aqui no botão. Aqui eu fui na pasta em que eu estava salvando essa imagem e aqui eu cliquei nela para estar trazendo ela para dentro do projeto. Vou aqui abrir, clicando em abrir, deixa o Revit processar o carregamento e depois você pode clicar numa área para inserir esse xão que é a imagem. Ao inserir essa imagem a gente vê que ela tem aquela dimensão de largura e de altura em propriedades, que se você quisesse, você podia sacar uma calculadora e descobrir a relação, a proporção ali, o fator de escala a ser aplicado a essa imagem. Só que, do que fazer isso, a gente tem ferramenta que permite a gente colocar essa base na escala e que a gente pode estar utilizando. Agora, em qualquer software, seja o Revit, seja AutoCAD, seja 3ds Max e assim por diante, até mesmo SketchUp, para a gente colocar essa imagem na escala e acertar a escala de primeira, geralmente a gente traça algum elemento vetorial por cima dela, para a gente conseguir acertar a escala de primeira. Neste caso, se eu chegar bem pertinho da imagem, mas muito pertinho mesmo, repara que ela é composta de um monte de pixel, um monte de quadradinhos que compõem essa imagem. E pixel não tem snap, pixel não dá aquele pulinho de ponto final, endpoint, ou de midpoint, ponto do meio, ou de intersecção e assim por diante. Ele não dá aquele pulinho de snap. Daí o pixel, ele por não ter snap, não ter ponto de precisão, a gente acaba criando algum elemento vetorial para conseguir acertar a escala de primeira. Dentro do Revit, o elemento vetorial que a gente poderia estar traçando por cima dessa imagem seria ir aqui na aba da arquitetura, finalzinho da aba da arquitetura, a gente está utilizando esse plano de referência, comando RP de Reference Plane. Pedindo aqui RP de Reference Plane, plano de referência, você pode chegar bem pertinho, por exemplo, acho que eu vou usar essa referência aqui, essa de 865, então eu vou clicar da onde essa cota está cotando, bem aqui na parte final da paredinha, e cotando aqui a fachada eu vou clicar o segundo clique para fora da imagem e também aqui em cima eu vou chegar bem pertinho da onde ele está cotando aqui na fachada e vou dar o segundo clique lá fora em direção ao vazio. Agora, fora isso, aqui neste exemplo,
essa base devia ter 865 de distância, então vou dar ESC para parar de desenhar plano de referência e, inclusive, antes de copiar, eu vou ver se ela está realmente no lugar correto para a referência de 865, daí como assim? Vou chegar bem pertinho da onde ele está cotando, referenciando aqui, e vou ver se o plano de referência está pelo meio da referência da imagem. Se não tiver, clica no plano de referência e dá a setinha do teclado, por exemplo, setinha para cima, para cima, para cima, ele dá toquinho para cima repetidas vezes. E aqui, mesmo que eu dê uma afastada, não se preocupe se ele parecer que está um pouquinho para fora, porque no zoom que a gente estava mais pertinho, ele estava precisamente pelo meio dessa referência cotada. Agora lá em cima também, eu vou chegar bem pertinho, será que está certo? Se não tiver, clica nela e dá setinha, 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 setinha do teclado, que dá toquinho para ele ficar bem pelo meio dessa referência. Eu estou girando o scroll, a rodinha do mouse, para dar zoom in, zoom out. Agora, fora isso, aqui tinha essa distância de 865, então eu posso selecionar o plano de referência abaixo, eu vou digitar a letra C, letra O de copy para copiar, vou clicar da onde ele está, vou apontar a direção e vou digitar essa distância 865, apontando aqui reto, para que ele seja copiado reto. Eu vou digitar 8.65 e eu vou dar Enter. 8.65 aqui, metros. 8 metros e 65 centímetros. Dei ESC. Agora, aquilo que vai receber a escala, a imagem, primeiro vou selecionar ela. É como se a gente primeiro tivesse o objeto selecionado, o sujeito, né, dessa ação. Na sequência, a gente executa a ação e faz a sequência dos cliques. Aqui, então, antes de a gente utilizar a escala para ele, comando RE de resize, reescalonar, primeiro a gente seleciona o objeto e na sequência a gente executa a escala. Eu vou rabiscar aqui na área de trabalho a sequência dos cliques para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Aqui primeiro, relembrando, primeiro eu estou selecionando a imagem. A gente vai aqui, segundo, utilizar o comando RE de resize, ou então clicar aqui no botão aqui em cima, o botão da escala. Agora, depois, na ordem dos cliques, primeiro a gente vai dar o ponto base em relação à referência inicial e depois o último clique na referência final. Então, para ficar mais fácil aqui, eu vou rabiscar também a ordem dos cliques. Primeiro, repara que essa distância e também essa distância aqui, que é o nosso objetivo final, eles coincidem nesse primeiro ponto aqui, que eu vou chamar ele de base point. O base point é o ponto que a gente vai clicar primeiro, que ele coincide da referência aqui inicial, essa referência inicial, e também coincide com esse destino final, esse último clique aqui. Então, primeiro base point, segundo clique, que vai ser bem aqui, a gente vai determinar a distância que ele está aqui existente. E com o terceiro e último clique, bem aqui, a gente vai trazer ele a distância em que ele vai ficar aqui no final. Então, seria ponto base, aquele que coincide com as duas distâncias, o primeiro clique, segundo clique, onde ele está existente, e terceiro clique, trazer para onde ele vai ficar no final. Qualquer referência que você conheça a distância, seja ali a da fachada dessa edificação, ou ali a espessura da parede, ou ali a abertura da porta, ou a placa daquela placa cerâmica que está ali na cozinha, por exemplo, qualquer distância que você conheça igualmente serviria para você conseguir acertar a escala. Daí só observando aqui também a ordem dos cliques. Então, a gente cotou a referência, a gente já sabe aonde que ele deveria estar e a gente já conhece o base point. Se você quiser fazer junto, pode. Se quiser pausar o vídeo para tentar fazer junto primeiro, pode. Mas vamos dar sequência. Selecionando aqui a imagem, vou ativar RE de resize para reescalonar, botar essa imagem na escala. Ativei, primeiro vou clicar no base point. Depois vou clicar aqui onde ele está existente. E por último, eu vou clicar aqui onde ele vai ficar no final. Vou selecionar esses planos de referência e vou deletar, dei delete do teclado. Vou rodar a rodinha do mouse, chega bem pertinho e dessa forma eu consigo medir, passar a treninha que inclusive eu configurei em aula passada, em vídeo passado, eu configurei aqui o DD para ativar esse medir entre duas referências. Na versão inglesa é o measure, esse comando de medir. Eu posso medir, por exemplo, daqui até cá, tem mais ou menos 15. Se tiver mais ou menos 15, tá bom. E daqui para cá, tem mais ou menos 2 metros? Certeiramente, aqui tem 2 metros, eu vou dar ESC. E se eu quisesse aqui na vertical também, será que aqui também tem? Eu vou ativar de novo o medir.
duas vezes a letra D, eu criei esse comando, e eu posso clicar também aqui, daqui até cá, tem 2 metros mais ou menos? Opa, tem 2 metros quase, e aqui também tem quase 15 centímetros. Se tiver quase 15 centímetros tá bom, porque é o fato de eu clicar, né, repara, um pouquinho mais pra lá ou mais pra cá aqui dos pixels, então mais ou menos o valor tá bom. Eu tiraria ali 2 medidas na vertical e 2 aleatórias na horizontal também, para ver se tem mais ou menos esse valor que me permita agora tá trazendo essa imagem para algum local, para eu agora na sequência desenhar por cima dela, já que ela já está na escala correta. Agora, uma outra dica, quando for fazer isso de mover, move mais pelo meio do xão, não clica pelo vértice e puxa, senão vai ser um bom momento de você treinar o comando da escala de novo. Aqui eu vou desfazer, vou dar um Ctrl Z. Agora, fora isso, é muito fácil então a gente clicar e puxar sem querer tirar a base de lugar, ou dar setinha e sem querer tirar ele da colocação, sendo que às vezes é tão sutil que se eu não notasse a diferença e continuasse a desenhar por cima, seria triste se a base saiu do lugar e eu não percebi. Mesmo na prancheta, o pessoal prepara ali a base da prancheta, né? Passa ali um paninho com álcool, daí estica ali a folha de papel, prende as pontinhas ali do papel com fita crepe ou algum recurso semelhante. E aqui no Revit, mesma coisa. Você preparou a base, trava ela para ela não sair de lugar. Ou seja, aqui você pode fixar. PN de pin é o comando, pin de alfinete, de alfinetar, fixar mesmo essa base. Daí eu vou PN de pin fixar, daí fixei essa base, repara que raia um alfinetão para cima dessa base de projeto, que se eu clicar, segurar, puxar, ela não sai de lugar, ela está travada aí, colocada nesse local. Fora isso também, se eu quisesse deletar essa base, eu dando delete do teclado, Revit me avisa que objeto fixado não foi excluído, objeto pinado não pode ser deletado. Ele dá até a dica de eu cancelar a fixação, cancelar o alfinetinho, para conseguir utilizar o comando de excluir. Então, dessa forma, se eu quisesse soltar o alfinete, eu tenho o comando de UP de unpin, de desafixar, que ele solta o alfinete, ou eu posso aqui travar o alfinete dele. Outro jeito de trabalhar rapidamente dessa forma seria clicar na cabeça do alfinete para desbloquear ele e na sequência clicar de novo ali na cabeça do alfinete para travar essa base e ela não sair de lugar. Agora, aqui eu vou estar causando uma revisão também de projeto, porque é uma situação que às vezes acontece no escritório. A questão é que muitas vezes a gente poderia, por exemplo, estar focado no desenvolvimento dessa parte aqui do projeto e não necessariamente perceber alguma alteração que esteja acontecendo em alguma outra vista. Portanto, aqui eu vou salvar esse projeto do jeito que está, tô clicando aqui no salvar e na sequência eu vou salvar como essa alteração de projeto, que é bastante comum de acontecer em diferentes escritórios. Então vou aqui na sequência no menu arquivo, vou aqui no salvar como projeto, sempre como projeto aquilo que a gente contratado para salvar. Vou verificar se eu estou salvando no local que eu desejo e vou gravar aqui como revisão. Daí essa revisão eu vou salvar e vou causar uma alteração de projeto. Lembrando que no dia a dia do escritório, geralmente o pessoal causa a alteração devido a uma solicitação do cliente deste projeto. E muitas vezes o pessoal até te avisa no corpo do e-mail, mas sempre tem aquela alguma coisa que passa batida sem querer e que se você não descobrir a tempo, porque você está trabalhando linkado, daí neste caso seria um pouquinho ruim, porque você não conseguiria estar realizando a alteração no teu projeto a tempo. Então aqui eu vou causar alteração, vou entrar em alguma elevação aqui do meu projeto e vou estar travando aqui que, por exemplo, o pessoal escolheu uma casa de máquinas mais alta devido ali o elevador que vai ser executado e essa casa de máquinas acontece no 31 metros aqui para cima. Daí quando eu faço isso, tem elementos que se movem junto com ele e tem elementos que não foram. Por exemplo, aqui o piso foi junto e essas paredes estavam referenciadas ao estudo de massa, por isso que não moveu junto. Agora, mais embaixo, vamos supor que devido ao levantamento ali na implantação, o pessoal descobriu que o nível 1, na verdade, era meio metro mais embaixo. Então, dessa forma, eu vou clicar aqui onde está 0 do nível 1 e vou colocar menos meio metro, menos 0,5 metros, menos 50 centímetros e eu vou dar Enter e aqui eu vou rebaixar esse nível, porque o pessoal descobriu que ali da calçada em direção ao lote do terreno, na verdade era meio metro mais embaixo, ali na intervenção de projeto. Novamente, tiveram alguns elementos que acompanharam aqui a descida desse nível e tem alguns elementos que não foram devido ao comportamento deles estarem hospedados, vinculados à execução de um estudo de massas, coisa que a gente já viu em vídeo anterior. Aqui eu vou salvar, vou fechar o excesso de vista e vou
vou fechar esse arquivo. Ponto importante é que toda vez que você vai linkar uma base em algum lugar, o arquivo que vai ser linkado para este outro determinado lugar deve estar fechado. Se você não tiver com ele fechado na hora de linkar para o novo arquivo que você vai estar trabalhando, o Revit reclama e te avisa e te pede para, por favor, fechar o arquivo que você vai linkar. Portanto, eu vou fechar. Primeiro eu vou lá em cima fechar excesso de vistas inativas e na sequência eu vou fechar aqui o meu trabalho. Feito isso, eu vou começar um novo projeto. Começando aqui no novo projeto, a gente pode estar escolhendo um template. Esse template, ele, na verdade, vem todos eles instalados junto com o Revit. Quando você escolhe aqui o modelo de construção, é a mesma coisa que selecionar esse Construction Default. O BRAPTB é extensão de língua de português do Brasil, às vezes está escrito ENU, de inglês de sistema métrico. Se você selecionasse aqui o arquivo modelo de arquitetura, ou algum outro aqui, na verdade, você estaria aqui procurando, mesma coisa que selecionar o de arquitetura, seria a mesma coisa que selecionar o default que vem instalado como template junto com o Revit. O template é o arquivo que vem com pré-configurações, tanto de unidades como de materiais, como também de outros elementos que vêm junto com esse arquivo base. É o arquivo para dar start em um novo projeto. No AutoCAD seria equivalente a você começar com a CAD ou a Cadizo, que vem ali junto com o AutoCAD, né? O Cadizo, que é do sistema métrico, o ACAD, que é do sistema Imperial de pés polegadas. Aqui a gente tem, no entanto, além do default, que é o template de arquitetura, que diferente do de construction, ele vem com alguns níveis que há mais no construction, e vem componentes de pouca coisa diferentes entre o default e o construction, entre o de arquitetura e o de construção. A gente tem também template para fazer elétrica, para fazer mecânica, para fazer plumbing, que seria a parte de tubulações de hidráulica, para fazer projetos pré-moldados nas versões mais recentes de Revit, para fazer estrutura, inclusive com ferramentas de análise estrutural junto, pelo menos para configuração de modelo analítico e de cargas. E o Revit, ele, aliás, não é software de dimensionamento, nem de estrutura, nem de qualquer instalação map. Por outro lado, as informações que você coloca aqui dentro do projeto, você tem a facilidade de extrair essas informações e, mais importante, a fidelidade, né? Fielmente o que você colocou no projeto, você não vai precisar remodelar e fielmente você teria ali no arquivo, no arquivo de software, que você estaria executando propriamente o dimensionamento dessa determinada disciplina da construção. Fora isso, a gente tem também os systems, que é o que eu vou pedir para você selecionar. System Default BRAPTB, se houver, né? Ou então System Default da versão de língua, de idioma que você tem instalada aí no teu computador, que é o template de sistemas, que vem com sistemas mecânicos, hidráulicos e elétricos. Eu vou aqui abrir um novo projeto com base nesse template de sistemas. Deixa a Revit abrir então, e que ele vai vir com a organização do navegador já ali subdividido entre elétrica, hidráulica e também mecânica. E subdisciplinas de ar-condicionado, de hidráulica, de luz e de força ali na parte da elétrica. Eu vou estar entrando em alguma elevação, vou dar 2 cliques aqui, por exemplo, e entrando nessa elevação, eu vejo aqui no navegador de projeto que, bom, eu já desconfio porque eu tô vendo aqui, né? Eu tô na mecânica AVAC. Daí, se eu for abrir aqui essas pastinhas e entrar na tipologia de vista minha, que é elevação, eu vejo em negrito ali, marcado, que eu estou na vista sul de mecânica. Quando a gente entra nessa vista, a gente poderia estar linkando o arquivo e vendo dessa forma também o nível que já está presente dentro do meu projeto. Dica, quando a gente traz de Revit para Revit, absolutamente tanto faz a vista que você esteja vendo. Porém, se você estiver numa elevação, é mais fácil, então só porque é mais fácil, pela questão de que você vê o nível que está dentro do seu projeto em relação ao nível linkado. Então aqui eu vou linkar, vou inserir vínculo do Revit. Ao clicar ali no inserir vínculo do Revit, eu selecionei já o arquivo que eu vou estar trazendo, aquele massa estudo com sistemas da versão que eu estou mexendo. Vou trazer ele automático da origem interna para a origem interna. Dependendo da versão traduzida de Revit, ele está escrito auto de automático, e às vezes na sequência está escrito da origem para a origem, que é a mesma coisa, depende da tradução. Eu vou aqui abrir, vou carregar este projeto aqui para dentro, ele processa o carregamento e aqui na sequência já abriu. Ele está com a visibilidade cinza meio estranha pelo modo que eu estou vendo aqui da disciplina determinada que eu estou aqui optando por
utilizar para ver a minha vista. Daqui a pouco a gente vê que dá para estar trocando também o contexto de visibilidade de acordo com a disciplina. Agora, no entanto, imediatamente agora, eu vejo que o meu link, esse que quando eu clico, acende ele inteiro, ele tem aqui o nível um pouquinho diferente em relação ao meu. Então, eu posso clicar neste meu nível 2 e puxar um pouquinho mais para fora. Puxando um pouquinho mais para fora, desencavalou ele, eu vejo até o nível 1 que antes estava escondido por baixo ali do nível 1 daquele link. Eu posso até mesmo renomear e para evitar que a sobreposição esconda a informação, muitas vezes o pessoal põe prefixo, tem alguns escritórios que colocam sufixo, maioria é prefixo, então só por isso vou clicar aqui na frente do nível 1 e vou colocar map tracinho, já que eu tô vendo disciplinas mecânicas, elétricas e P de plumbing de fazer hidráulica. Vou guardar esse map tracinho no meu Ctrl C e aqui eu vou fazer map tracinho do nível 2 também. Eu vou puxar ele um pouquinho mais para fora e agora eu pensei na unidade, porque 4.000 unidades dentro do meu projeto, esse aqui é do link. É aquele lá que está salvo e permanece salvo em outro lugar. O que eu trouxe para aqui, para dentro do meu projeto, foi o caminho, o vínculo. Daí, de certa forma, é igual o link de internet. Quando a gente acessa um grande site de notícias, daí parece que está aberto na nossa área de trabalho, mas ele está salvo em outro local. Tanto que quando o pessoal atualiza no servidor ali a nova notícia, a gente vê acontecer na nossa área de trabalho. Aqui também, se o pessoal mexesse no arquivo e salvasse esse daqui com o mesmo nome, a gente veria acontecer essa alteração na nossa área de trabalho, a atualização dela. Agora, no entanto, vamos por partes. Primeiro, o N de unidade do projeto. É a mesma coisa que a gente gerenciar essas informações de unidade do projeto. Entrei aqui nas unidades do projeto, pelo menos a de comprimento, que nas versões anteriores se chama linear, eu vou mudar para metros com 2 casas decimais e símbolo Mzinho de metro. E vou dar OK. As demais também você pode estar mexendo de acordo com a sua necessidade. Aqui eu vou dar OK. Dando OK, ele muda aqui a unidade da minha área de trabalho. Onde aqui, então, eu vou clicar e vou digitar que eu quero coincidir aqui nos 3 métodos. Agora, fora isso, eu vou agora usar ferramentas de cópia e monitoramento, porque daí eu posso travar esse nível para monitorar o comportamento do equivalente dele da arquitetura, idem para este outro, e criar cópias automaticamente monitoradas de todos esses outros demais níveis, de tal forma que se a arquitetura tiver uma alteração de projeto, eu consigo ver essa alteração, ela sendo alertada para mim, o Revit me avisando onde é que aconteceu a alteração dentre os elementos que eu estou monitorando. É uma ferramenta forte, muito boa para coordenação entre links, entre arquivos linkados. Então, aqui, inclusive porque a gente dificilmente perceberia, porque você não vai estar trabalhando olhando o tempo todo todas as vistas, mas sim aonde você está realmente executando a modificação, a alteração, a criação do teu projeto. Então, isso que a gente causou agora há pouco com relação aos níveis, a gente veria agora com as ferramentas do copiar monitorar, apontando para a gente essa alteração de projeto. Então, aqui na aba colaborar, às vezes a gente tem pequenas modificações dependendo da versão. Aqui na versão 2022 que eu estou mexendo, eu tenho aqui o painel de coordenar. Dependendo do zoom do monitor, ele dá uma jogadinha para baixo, igual o meu. Dependendo, ele coloca no mesmo alinhamento aqui onde estão os demais botõezinhos. Então aqui eu pedi coordenar, vou aqui no copiar monitorar, no painel de coordenar tem o copiar monitorar e vou usar a opção de baixo, que é o selecionar vínculo. Ao selecionar o vínculo, eu posso clicar no vínculo, este aqui, cliquei nele, eu acesso as ferramentas de copiar monitorar. Primeiro, trava o monitorar do seu nível em relação ao nível respectivo daquele vínculo e desse nível 2 em relação ao nível 2 aqui da arquitetura. E dessa forma, toda vez que eu ativo aqui, clico no meu e clico no equivalente dele, ele já pareia ali o monitoramento. Pareou o monitoramento, aqueles outros demais níveis que eu não tenho equivalente aqui dentro do meu projeto, eu posso fazer opções de configurações e aqui no opções eu posso inclusive dar aqui o Ctrl V do map tracinho, que é o prefixo que eu gostaria de estar utilizando. Aqui vou dar OK. Dei OK, agora na sequência, esse prefixo vai acontecer quando eu clicar aqui no copiar. Como eu tenho vários níveis, eu vou copiar múltiplo. Vou selecionar com janela de seleção esses múltiplos níveis e vou dar o botãozinho concluir de cópia múltipla. Deixa a Revit processar, que automaticamente ele vai criar uma cópia automaticamente monitorando cada um desses níveis, inclusive com o prefixo que eu configurei nas opções. Então, geralmente, resumo, ao entrar no copiar monitorar, primeiro a gente monitora. Segundo, a gente faz as configurações
de cópia automaticamente monitorado na sequência se necessário. E por fim, terminou? Check verde, né? Pegar aqui e concluir. Concluir então, agora que eu dei o check verde, eu posso puxar o nível, a argolinha dele um pouco mais para fora, tanto de um lado como também daquele outro lado. Aqui a bolinha não preenchida, que dela raio aqui o tracejado, que dele parte o cadeado fechado. Ou seja, alinhamento trancado, quando eu puxo ali um, vem todos os demais juntos. Só por curiosidade, como a maioria dos meus níveis estão marcados aqui à esquerda, eu vou preferir pegar este meu nível deste cá, aqui a cabeça de nível deste lado, e ticar que eu quero deste lado de cá. Marcou? Desmarcou? Ele mostra ou não mostra ali o nome do meu nível. Então, vou aqui marcar também e vice-versa desse outro lado, eu vou aqui deste cá. Perfeito. Agora, feito isso, só um comentário aqui, e se a gente tivesse uma alteração de projeto, que nesse caso a gente causou, às vezes o pessoal causa, às vezes até descreve que houve, mas nem sempre, se a gente não tivesse tempo de descobrir a tempo, né, seria um pouco complicado, porque eu não conseguiria estar realizando a alteração de projeto a tempo também. Aqui a gente, para estar trocando essa alteração de projeto, que muitas vezes o pessoal salva como revisão 1, revisão 2, então aqui eu vou trocar este link, que eu estou clicando nele, e com ele selecionado, lá em cima eu vou gerenciar vínculos. Ao gerenciar vínculos, eu posso clicar especificamente neste link e substituir ele recarregando o D da revisão dele aqui. Daí selecionei a revisão dele, geralmente o pessoal marca R01, revisão 1, ou Rev de revisão, aqui eu chamei ele revisão aqui por inteiro, e vou aqui abrir, deixo ele processar o carregamento. Ao terminar o carregamento, aparece aqui a mensagem de que a instância do vínculo precisa de revisão de coordenação. Aqui o máximo que a gente pode fazer é dar o OK, mas a gente foi avisado de que houve uma alteração de projeto dentre os elementos monitorados, de tal forma que agora a gente precisa fazer uma revisão de coordenação. Aqui a gente foi avisado, o que a gente pode fazer é dar o OK e na sequência aceitar aqui o gerenciar vínculos com OK também. Agora, feito isso, aqui a tal da revisão de coordenação que Revit pediu para você realizar, a gente pode estar clicando nessa torre e na sequência, lá em cima, repara que a gente tem gerenciar vínculos, que a gente acabou de fazer. Tem aqui também o bind link vincular, que ele dá uma espécie de Ctrl+C da geometria que está naquele arquivo e Ctrl+V exatamente no mesmo lugar que eu posicionei essas geometrias neste meu arquivo aqui aberto. Esse aqui ele é meio pesado e recomendo usar só em caso de extrema necessidade e não é o nosso caso aqui. E tem aqui também a revisão de coordenação que Revit pediu para você realizar a antepenúltima opção aqui da faixa de ribbon, de botõezinho, que vai aparecer quando a gente selecionar ali a base vinculada. Então, vou realizar a revisão de coordenação e aqui repara que nessa janela de revisão de coordenação, Revit te avisa o que aconteceu e te deixa tomar alguma ação. Inclusive, eu posso aqui abrir maisinho, menuzinho, aqui também, cada um desses campos e toda vez que eu clico, repara que ele acende aqui, por exemplo, esse conjunto. Esse conjunto aqui de cima que acendeu na cor azul, tá acontecendo esse em relação a esse. Repara que ele acende esse em relação a esse. E aqui o nível movido por meio metro também, tá acontecendo esse em relação a esse. Inclusive tem ID que você pode estar pesquisando no projeto para encontrar o elemento que teve alteração. E agora o Revit aponta automaticamente para você entre os elementos monitorados, mas a tomada de ação é você quem pode escolher. Você pode escolher adiar para conversar com a pessoa que causou essa alteração, rejeitar, que não pode ser de jeito nenhum, aceitar que é diferente, como por exemplo acontece com o nível acabado em relação ao nível osso da laje, é o nível do piso de arquitetura, em relação ao piso estrutural, que é a laje da estrutura. Seria uma das raras situações que a gente aceita que é diferente porque de fato é. E a gente tem aqui o mover para coincidir. O mais bacana que tem aqui é a última opção de mover para automaticamente casar ali as diferenças, coincidir. E aqui a gente pode, além disso, adicionar um comentário. Lá embaixo, né? Porém, se a gente faz isso, a gente vai ter que bombear ali o esgoto em relação à última caixa de inspeção para depois ser ligado em direção à rua. E aqui, a gente pode também, esse último aqui, no entanto, o barrilete, a gente pode aqui estar descrevendo, colocando um comentário, que inclusive vai aparecer aqui ao criar o relatório. Então eu posso aqui criar relatório,
ao criar relatório, ele se apropria do nome do seu projeto, ou então você pode digitar diferente, né, coordenação, e aqui ele salva em arquivo HTML, eu vou clicar aqui para salvar, e na sequência eu vou dar aqui o OK. Dessa forma, ele moveu para coincidir aqui o nível 1, ele tá coincidente, e lá em cima também ele automaticamente moveu também, inclusive os elementos que estavam referenciados a esse nível, por exemplo, piso ou paredes que estivessem ali relacionadas, ali embasadas no nível de colocação nível 1. Agora, fora isso, eu abri aqui o relatório e aqui a gente tem esse relatório de coordenação, onde tem ali o que aconteceu, a gente moveu para coincidir, e também daquele ID em relação àquele ID, daquele ID em relação a este ID. E tem também o nosso comentário, até mesmo a data hora que a gente gravou ele. Agora, na sequência também, além do relatório que você pode estar colocando junto com o arquivo, também a gente poderia estar coordenando ele, executando inclusive os níveis, já que aqui a gente tem uma cópia automaticamente monitorada, enfim, foi uma cópia, não foi criado o nível com a ferramenta de criar níveis corretamente, que seria o comando ll de level, a gente criou com cópia, e quando cria com cópia, ele não tem vista equivalente no navegador. Então, para criar essa vista respectiva, aqui em cima na aba vista a gente pode pedir para ver vistas de planta, inclusive de outras plantas, mas neste caso da planta de piso que a gente deseja. Pediu ali planta de piso, a gente pode selecionar toda essa sequência de vistas e, dando OK, criar uma nova planta de piso, planta baixa, de todos esses outros demais níveis. E aqui ele abre o último daquela sequência, daquele stackzinho que eu confirmei com OK. Se eu der Xzinho, eu volto para a vista anterior que eu estava mexendo, daí eu vejo que ele já está aqui com level 3, 4, 5, até em direção ao 11, que se eu quisesse dar 2 cliques para abrir essa determinada vista, agora que eu tenho vista equivalente ali no navegador, ele abriria para mim aqui na minha área de trabalho. E, por fim, também, essa parte é importante. Se eu entrar na vista 3D, aqui na vista 3D eu estou vendo aqui dessa forma, porque eu estou numa disciplina Map. Se eu colocar aqui no modo sombreado, inclusive SD Shaded é o comando, ele me mostra somente as peças map aqui nessa representação sombreada, e a arquitetura e estrutura, ela se mostra aqui nesse meio tom meio cinza. Se eu passar aqui para a disciplina de arquitetura, repara que ele mostra todas as diferentes categorias com igual peso de representação gráfica. Se eu colocar aqui para ver mais ou menos aqui embaixo esse banheiro e passar aqui para na disciplina estrutural, ele some aqui com essas paredes que eram somente de vedação. Na arquitetura, todas as disciplinas aparecem. Na estrutura, permanecem somente aquilo que tem relação aqui com os elementos estruturais. Aquela parede que é meramente vedação some, mas, por exemplo, essa daqui, ela permanece, é uma parede estrutural, e esses montantes metálicos também permanecem, porque eles vão ter que estruturar esses painéis de vidro. Aqui eu estou no grau de detalhamento médio, se eu deixar no alto, eu posso ver, inclusive, as guarnições dessas portas, mas ainda assim, a gente está na disciplina estrutural que some com aquilo que não tem nada a ver com a estrutura, que é mera vedação. As esquadrias permanecem porque portas e janelas podem ter vergas e contravergas. Neste caso, é claro que é um painelzinho de porta de banheiro, dos cubículos aqui do banheiro, e não teria necessidade de vergas. Mas ainda assim, ele fica, porque daí, se a gente precisasse estruturar, a gente conseguiria anotar tanto as portas, como também o mobiliário de peças hidrossanitárias ali presentes, para até mesmo guiar a gente na escolha de aonde a gente vai passar esses elementos estruturais, de pilar, viga e assim por diante. Agora, se eu passasse, no entanto, para mecânica, ele ficaria aqui meio transparente, tanto a arquitetura quanto a estrutura, e colocaria esses elementos mecânicos em evidência. Se eu colocasse aqui na disciplina elétrica, mesma coisa, ele põe em evidência as luminárias aqui de elétrica, os dutos de ar-condicionado e também essas peças hidrossanitárias desse banheiro aqui embaixo. Se eu passar para hidráulica, também. Qualquer disciplina mecânica, elétrica ou hidráulica, ele põe em evidência nesse tom sombreado os elementos dessa determinada disciplina MAP e também os MAPs adjacentes, porque a instalação predial que eu estou projetando não pode dar clash, colidir, dar interferência com a instalação MAP adjacente. Então, quando a gente põe em MAP, qualquer uma delas, ele muda a visibilidade dessa forma. E se eu passar para coordenação, é a mesma coisa que eu passar ali para a vista de arquitetura. Ele põe peso gráfico igual para todas essas diferentes disciplinas. No entanto, conforme a gente muda aqui as disciplinas de arquitetura, que é igual coordenação, estrutural, que ele some com aquilo que é mera vedação e permanece aquilo que pode interferir com a estrutura, e se a gente passa para map, por exemplo, repara que parece que o navegador ele se mexe. Vou até tentar fechar excesso de vista aqui para ficar mais fácil.
Vou mostrar que, por exemplo, eu tô aqui na mecânica e tô aqui na 3D. Se eu passasse, por exemplo, para elétrica, ele continua com a visibilidade do map, mas se eu for ver aqui na parte elétrica, daí tem aqui uma elétrica VAC e aqui 3D ali na disciplina de elétrica. Isso aqui é uma sigla de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Seria a parte de climatização mecânica. Se eu pegar e aqui essa vista 3D, eu passar ela, por exemplo, para estrutural, ele ficaria na estrutural. Daí bem aqui, se eu for ver, no navegador, tá ali a minha vista 3D. Se eu quisesse emprestar para diferentes contextos de visualização, pode, mas de preferência depois devolva a vista pro local de origem. Por exemplo, eu vou devolver, que isso aqui era originalmente ali da mecânica, mas eu posso também, com o botão direito do mouse em cima dessa vista, duplicar a vista, duplicar, e por exemplo, uma disciplina que eu não tenho aqui estrutural, eu poderia estar criando. Vou clicar nela, vou dar F2 para renomear, e isso daqui vai ser 3D estrutural, por exemplo. Daí essa 3D estrutural, eu posso muito bem aqui mudar. A disciplina vai ser estrutural e a subdisciplina, aqui se não tiver aquela lá que eu desejo aqui presente para eu escolher, eu posso digitar. A subdisciplina dá para digitar. Isso aqui vai ser EST de estrutura, por exemplo. Tem escritório que chama de STR. E dessa forma eu vejo ali a estrutural acontecer. Outra forma de estar criando diferentes vistas e passar elas ali para a disciplina correta, seria justamente aqui na aba vista. A gente pode estar criando vistas de planta de piso, de planta de forro, planta estrutural e selecionando elas aqui no navegador, igualmente você poderia estar passando para a disciplina de interesse e se houver subdisciplina de interesse também. Espero que você tenha conseguido fazer junto ou ter verificado, né, no seu projeto. Então, esse início de coordenação e também entendido a importância da ferramenta do copiar e monitorar e também dessa parte de visibilidade que muda de acordo com o contexto de visualização. Por consequência, principalmente quando a gente trabalha com compatibilização e também com a conferência da arquitetura em relação às suas disciplinas complementares, ou então você está trabalhando com qualquer map complementar à arquitetura ou com a estrutura em relação à arquitetura, muitas vezes você vai estar trabalhando direto em mudar o contexto de visibilidade, emprestar para aquela outra disciplina e depois devolver para, por exemplo, vista 3D que você estava trabalhando nessa outra determinada disciplina. Se você estiver fazendo junto, eu peço para que você salve esse arquivo de coordenação. Aqui a gente teve uma introdução forte na parte de coordenação interdisciplinar. Espero que você tenha curtido o teu projeto, mas nos vemos então na próxima.